Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre ele, o novo arcabouço fiscal do governo, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Nessa quinta, dia 30 de maio, saiu um dos projetos mais aguardados do novo governo, o arcabouço fiscal. No caso, o projeto mesmo, o texto, o projeto de lei ainda vai ser divulgado, ainda vai passar pelo Congresso, mas o Haddad já fez uma apresentação, mostrou pra gente no belíssimo PowerPoint qual vai ser a essência da nossa nova regra fiscal, que vai substituir o falecido teto de gastos. Enfim, eu já tinha feito um TikTok comentando sobre. O projeto reforça aquilo que o mercado estava esperando de um aumento de gasto em aumento de arrecadação. O governo quer aumentar gasto, ele não vai cortar gasto, então para a conta fechar, para isso fazer sentido, a arrecadação vai ter que aumentar, porque senão, se o governo gastar mais do que ele arrecada, isso vai ficar para gerações futuras, é um problema, é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser resolvido, e em tese o projeto seria uma proposta para solucionar isso. E o arcabouço fiscal, resumidamente, é o governo tentando dar essa tranquilidade para o mercado, falar que o fiscal vai fechar, que isso vai ser resolvido, mas já afirmando que não, que isso não vai acontecer por um corte de gasto e que sim, que a receita vai ter que aumentar para fazer sentido. E é aquilo, é melhor ter uma regra fiscal do que não ter nenhuma. É melhor saber o que o governo está calculando do que ser surpreendido. É melhor você equilibrar as expectativas, diminuir a incerteza. É melhor ter essa discussão agora sobre o novo arcabouço fiscal do que ter essa discussão em agosto, que era o previsto inicialmente. E de novo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o projeto de lei ainda não saiu. Então ainda tem a possibilidade de várias pontas soltas e várias dúvidas serem respondidas. Porém, fato é que apesar de tudo isso, esse arcabouço é muito criticável. Para começar, é sim um projeto bem sacaneável pela forma que ele foi apresentado, Vocês devem ter visto o pessoal debochando na internet. A gente está falando de um dos principais projetos do governo para esse ano, um projeto que o governo está trabalhando nos últimos 4, 5 meses, desde as eleições. A gente está falando de um assunto complexo pra caralho, que é a regra fiscal, um assunto que o mercado já estava esperando que o governo iria meter o pé na jaca, E aí o governo vai lá e me mete uma apresentação com 12 slides, erro de digitação e uns gráficos bem questionáveis. Então sim, o pessoal sacaneou. Além disso, a apresentação começou com eles falando de alguns dados do governo Lula, resultado primário, investimento da época. E quando eu falo governo Lula, eu realmente estou me referindo ao governo do Lula. Os dados terminam em 2010. Isso foi muito criticado porque ignoraram justamente o governo Dilma, o rombo deixado pelo governo Dilma. E esse é o motivo do mercado estar tão preocupado com a situação fiscal, Esse é o motivo do debate, ter certeza que a gente não vai reviver um governo Dilma 2.0. Porque, a formulazinha do governo de gastar pra caralho funcionou no governo Lula porque você estava tendo expansão da China, boom de commodities, então no final a conta fechou. No governo Dilma a conta não fechou. E assim, eu entendo o Lula ter se afastado do governo Dilma na época eleitoral, que foi o discurso que ele adotou nas eleições, de que ele só se responsabilizava pelo que ele entregou no governo dele, que ele não poderia falar pelo governo da Dilma, que quem poderia se responsabilizar pelo governo Dilma era a própria Dilma. Eu entendo isso. Mas agora, as eleições acabaram, a gente está falando de um novo governo que vai determinar o que vai acontecer com a economia nos próximos 4 anos, e o novo governo ainda adotar essa postura de olhar para o governo Lula como algo separado, ignorar o que veio depois, ignorar que no governo Lula isso só fez sentido por causa das condições econômicas da época, ignorar que agora o cenário macroeconômico é outro, isso preocupa, porque eles usaram esses dados como uma espécie de garantia de que o governo iria conseguir gastar, aumentar investimento, então a economia iria crescer e aí no final as contas iriam fechar no positivo, sendo que essa fórmula foi replicada no governo Dilma e não deu certo. E aí depois de mostrar esses dados, eles falaram da elevação de alguns gastos, que já estavam anunciados, e falaram realmente da nova regra fiscal. Eles colocaram piso para alguns gastos, colocaram piso para investimento, apesar da gente ainda não saber qual vai ser esse piso para investimento, ainda não foi especificado. Eles colocaram também um crescimento mínimo e um crescimento máximo para o gasto primário,
que seria de 0,6% a 2,5% acima da inflação, e colocaram um compromisso de bandas para o resultado primário, que basicamente fala que o resultado agora vai ser ruim, né, que teria prejuízo, mas que até 2026 o superávit iria compensar. A ideia, a promessa, é que em 2026 o governo entregaria um superávit de 1% do PIB. E eles também colocaram como regra que o crescimento da despesa estaria limitado a 70% da alta da receita, e que caso o resultado primário não fique dentro dessa banda prevista, então, na verdade, ficaria limitado a 50% da alta da receita. E aí, lembrando, tem essa regra da despesa ficar atrelada à receita, né? Seja 70% caso o primário seja respeitado, ou 50% caso ele não seja, mas você tem um crescimento mínimo e máximo. Então, essa despesa vai ter que aumentar obrigatoriamente 0,6% a 2,5%, acima da inflação. E aí o Haddad justifica isso, né? Ele justifica esse piso de investimento, ele justifica esse crescimento mínimo e máximo para o gasto primário como uma forma de fazer com que essa regra fiscal seja uma regra anticíclica, né? A ideia seria que se a economia entra numa recessão e a receita despenca, então eu garanto que o governo consegue investir um mínimo X e consegue aumentar os gastos num valor X para aquecer essa economia. Porém, se a minha economia está muito aquecida, eu garanto que tem um teto lá para o governo não extrapolar e alimentar a inflação. Esse seria o discurso do Haddad. Então, assim, essa foi a apresentação do governo, né? Essa foi a regra fiscal apresentada e defendida pelo governo. E é uma regra que tem pontos positivos, né? Querendo ou não, você tem um limite máximo para os gastos. É melhor do que não ter nada, né? O que eu falei no começo do vídeo. Melhor ter uma regra mais ou menos, uma regra ruim, do que não ter nenhuma ideia do que vai acontecer com o fiscal. Então, pelo menos a incerteza diminui. Além disso, é uma regra com uma certa flexibilidade e ela tem uma questão interessante, que assim, ela associa despesa com receita, o que cria incentivos ruins, que eu vou explicar mais à frente, mas pelo menos não é uma receita projetada, né? Não vai ser o governo criar um cenário hipotético e a partir desse cenário hipotético ele determinar sozinho quanto ele vai gastar. Não é isso. Na verdade, é considerando no período passado quanto a receita aumentou, quantos % o meu gasto poderia aumentar. Seria essa a lógica. Agora, qual é o problema? Ok, você faz essa associação entre despesa e arrecadação, né? Despesa e receita passada, é melhor do que fazer com uma receita projetada. Menos chance do governo meter a mão. Então, ok, ponto positivo, né? O governo não vai ter essa liberdade para criar uma projeção imaginária de receita e acabar aumentando o gasto como ele quiser. Bom, porém, quando eu associo despesa com receita passada, eu crio incentivo para o governo sempre aumentar essa receita, né? Sempre aumentar essa arrecadação. Você não cria incentivo para o governo controlar gasto, mas sim para a arrecadação sempre aumentar. E aí, como a arrecadação aumenta? Ou a conjuntura econômica é favorável, e aí a gente vive um momento macroeconômico incrível, como foi, por exemplo, no primeiro governo Lula, com expansão chinesa, boom das commodities, e a economia cresce e a arrecadação acaba acompanhando isso. E, infelizmente, não é algo controlável, não é algo que o governo possa garantir. O que o governo consegue fazer? Ele consegue garantir que, independente do tamanho do bolo da economia, ele vai pegar um pedaço cada vez maior desse bolo para ele. Ou seja, ele consegue aumentar a carga tributária. E aí vem o problema. Como o governo tem um incentivo para aumentar a sua receita, para ele conseguir gastar mais, pode-se criar um incentivo de aumento da carga tributária no momento que a economia já está pressionada. E se isso acontecer, estressaria ainda mais a economia. E aí vem o problema número 2. Aumento de carga tributária nem sempre está relacionado ao aumento de arrecadação no longo prazo. Então você cria um incentivo para aumentar a carga tributária no momento, porque no momento isso vai causar uma variação positiva, que vai levar a uma variação na despesa positiva também. Mas no longo prazo significa mais custo, empresas fecham, então no longo prazo a receita pode ir para baixo e no final você acabar afetando ainda mais a dívida. Porque aí vem o problema número 3. A gente está falando de uma variação de receita que é algo temporário. Na receita em 2023 pode aumentar X, né? Sei lá, 100 bilhões de reais. E com isso você cria um espaço para um aumento de despesa em 70%, né? 70 bilhões de reais. Mas, se esse aumento de receita veio porque aumentei a carga tributária e depois as empresas fecharam, a economia piorou, então em 2024 a minha receita vai ser pior, mas aquela despesa já é existente. E em nenhum momento na regra fiscal se fala de corte de despesa, somente de crescer menos.
né? Você sempre vai ter um mínimo para o gasto, né? O gasto deixar de crescer 70% e passar a crescer 50%. Ou, enfim, o gasto deixar de crescer 70% e crescer um mínimo estipulado. Isso pode sobrecarregar ainda mais as contas públicas, porque aí a minha receita nem sempre vai vir boa, mas a minha despesa sempre vai aumentar. E essa relação de um aumento da carga tributária não necessariamente levar a um aumento de arrecadação no longo prazo é o que explica a curva de Laffer, que eu inclusive expliquei num dos meus primeiros vídeos aqui no canal, em que eu falo sobre imposto. E aí, considerando tudo isso que eu falei aqui, fica claro que as premissas consideradas pelo governo para explicar essa historinha fiscal, né, para convencer que o fiscal iria fechar, não são premissas críveis, não são premissas prováveis. Para começar, nessa apresentação do arcabouço fiscal, eles colocaram como resultado primário para 2023 em negativo em 50 bilhões de reais. E aí, considerando as bandas, isso poderia variar de 25 a 75 bilhões. Porém, a expectativa do mercado é que isso seja na casa dos 100 bilhões de reais. Sendo que dia 22 de março, 8 dias antes da divulgação do projeto, o próprio governo falou que projetava um déficit de quase 110 bilhões em 2023. E aí é tenso, porque grandes chances de já nesse primeiro ano o número não fechar, né? A gente não ficar nessa banda que o governo está prevendo. Além disso, prever o resultado dos próximos 4 anos e colocar isso como certo ou como garantia, cara, é muito difícil, né? Para não dizer impossível / improvável. A gente não sabe o que vai acontecer até o fim do mandato. E essas premissas do governo são premissas muito positivas, que facilmente poderiam simplesmente não se realizar, né? O que eles estão se baseando agora? Que em 2023 eles iriam conseguir aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais e que, além disso, até 2026 a economia teria um crescimento significativo e que a receita iria conseguir crescer sempre acima do PIB. O governo consegue garantir isso? Não, ele não consegue. E aí vem outro comentário. É um cenário tão positivo que o governo está colocando na sua trajetória que ele iria conseguir entregar um superávit primário em ano eleitoral. Será que é provável? Será que é possível? Sendo que o governo se elegeu com um discurso justamente contra o fiscal, né, contra a responsabilidade fiscal, sendo que a esquerda mais radical está criticando essa proposta, porque mesmo dando espaço para o governo gastar e mesmo garantindo que as despesas sempre vão aumentar, eles são contrários à ideia de responsabilidade fiscal. Ponto. E aí, ok, o governo promete que se o resultado primário não ficar dentro daquela banda, então o crescimento da despesa vai se limitar a 50% da alta da receita do período passado, contanto que a despesa no final, né, o gasto primário, suba no mínimo 0,6% acima da inflação. Essa é a historinha. Qual é a garantia? Nenhuma, né? A palavra do governo. E aí, de novo, em nenhum momento eles falaram de corte de gasto. Eles falaram simplesmente de limitar o crescimento da despesa. E, de novo, receita é temporário, gasto não. Como que ele vai conseguir um equilíbrio disso sem pressionar a dívida no longo prazo? Perguntas importantes. Tudo isso dito, tá bem claro, quando você lê o projeto, que ele incentiva o aumento de carga tributária, porque ele incentiva o aumento de receita. Enfim, é toda aquela historinha que eu já falei aqui no vídeo. O Haddad falou que ele não iria criar novos impostos, somente colocar o pobre no orçamento e garantir que os ricos e os jabutis tributários pagassem o devido, pagassem a conta. É um discurso meio contraditório, né? Falar que não vai criar novos impostos, que não vai aumentar a carga tributária, sendo que estava falando de tributar varejista digital, estava falando em tributar aposta online, né, já está tendo essas discussões na mesa. Então, assim, ele vai passar um pente fino nisso. Teremos uma reforma tributária ainda esse ano. Resta acompanhar exatamente qual vai ser a cara dessa reforma. E além do arcabouço fiscal e reforma tributária, outra peça central nessa história vai ser, sim, Selic e inflação. O que eu acho? O governo não vai conseguir garantir realmente que a dívida pública não seja pressionada, né? Considerando a cara desse arcabouço fiscal, considerando tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, olhando para as premissas que ele está lidando, eu sinto que o governo está colocando no papel, né? Ele está levando em consideração impacto de inflação maior e juros mais baixos para controlar a dívida. Então, se a Selic não cair, provavelmente veremos ainda mais atrito entre o governo e o Banco Central. E aí vem o que vai acontecer com a Selic. O arcabouço é criticável, como eu falei, mas, querendo ou não, ele traz estabilidade, você diminui a incerteza e abre mais espaço para uma queda dos juros. Nas outras reuniões, o Banco Central deixou muito claro que ele estava esperando o fiscal ser definido, né, o arcabouço sair,
e o Campos Neto já falou que ele achou o arcabouço bastante razoável. Então, sim, está aumentando um espaço para uma possível queda, principalmente se considerar tudo que eu venho falando aqui no canal. Crise bancária, pressão dos agentes para realmente os juros caírem, né? Não só do governo, mas de várias empresas. E aí, se os juros caírem, vem tudo isso que eu venho avisando aqui no canal também. A ação pode subir, fundo imobiliário, ativos de risco de forma geral. Então, abre-se uma janela de oportunidade que a gente tem que olhar agora. Porém, ainda não há consenso quando a queda da Selic vai acontecer. A gente tem que acompanhar os pronunciamentos do Banco Central. Porque da mesma forma que o Campos Neto falou que achou o arcabouço bastante razoável, ele falou que se ele fosse cumprir a meta da inflação, a Selic teria que ir para 26%. O mercado entrou em pânico. E aquilo, a inflação ainda não está cedendo. Então pode até ajudar nos planos do governo, mas fode com o pobre. E a preocupação do Banco Central é controlar essa questão inflacionária. Então se inscreve no canal para acompanhar tudo isso, comenta o que vocês acharam, deixa um like e até o próximo vídeo.